Você é estudante ou profissional da saúde e quer escrever um relato de caso e não sabe nem por onde começar? Ou você tem um caso bem interessante de um paciente e gostaria de relatar esse caso e publicar? Então, esse vídeo é para você. Aqui eu trago dicas e um passo a passo de como você publicar o seu relato de caso. Bom, primeiro, então, o que são relatos de casos? São estudos do tipo observacional, se enquadram nesse delineamento, e é a menor unidade publicável na literatura médica, ou seja, é o que tem o menor nível de evidência na pirâmide de evidência. Aí vocês podem estar me perguntando, tá, então por que a gente vai falar disso? Por que eu vou querer publicar um relato de caso? Bom, primeiramente, muitas vezes é o início, né, de uma carreira de pesquisador, de uma história de pesquisador de vários estudantes, é uma forma de iniciação científica. Além do que, nem tudo a gente consegue começar com um grande estudo. Ele precisa começar lá de baixo na pirâmide de evidência e ir subindo como se fossem degraus de uma escada. Então, ele pode ser o ponto de partida para a compreensão de associações únicas na área da saúde e podem também servir para introduzir paradigmas de tratamento muito eficazes. A gente tem vários casos na literatura que são clássicos, inclusive tem relatos de casos publicados nas revistas de maior impacto do mundo. Então, não é porque é um relato de caso que não pode ser publicado e que não se tem interesse em publicar. Então, para finalizar esse início, desempenham papéis fundamentais como mudanças terapêuticas, descobertas de novas doenças e manejos de doenças raras. Dito isso, então, o que a gente vai ver nesse vídeo? Primeiro, eu vou trazer a diferença entre relato de caso e séries de casos. Depois, qual o caso ideal para você relatar, para ter o potencial de publicação. Também eu vou trazer as seções de um relato de caso, o que tem que ter dentro de um relato de caso no momento da escrita, e também os aspectos éticos que são bem importantes, porque as revistas vão exigir, e também nós, como profissionais da saúde, temos que seguir os princípios éticos. Bom, qual a diferença, então, entre relato de caso e série de casos, ou séries de casos? Não há um consenso na literatura sobre o número, né? O número de pacientes que determina se vai ser um relato de caso ou uma série de casos. Mas existe, né, mais ou menos algo que diz que um relato de caso vai de 1, né, até 3 a 4 casos, e a série de casos é de 4 a 10 casos. Quando vocês buscarem uma revista científica para publicar, muitas delas colocam ali, se elas aceitam relatos de casos, que não são todas as revistas que aceitam, ela vai dizer lá assim, relato de caso até 3 casos, depois é séries de casos, eles determinam isso. E também é importante dizer para vocês que o foco não é somente na quantidade de casos que vão ser relatados. Também se determina se vai ser relato ou série de casos, se são casos consecutivos ou selecionados, se há descrição suficiente, se há análise descritiva, inferencial, então isso também pode determinar se vai ser relato ou série de casos. A série de casos, então, seria um grupo de pacientes com apresentações clínicas ou tratamentos semelhantes, ou seja, a gente não pode ter uma série de casos onde cada paciente tem uma doença diferente ou um tratamento diferente, tem que ter algo em comum para fazer sentido relatar eles juntos e se enquadrar em série de casos, senão ele vai ser outro tipo de delineamento de estudo, se não se enquadrar nessas características, né, terem características em comum. Como começar, então, um relato de caso? Bom, primeiro é escolher qual caso relatar, né? Esse caso, para ele ser publicável, ser interessante escrever um relato de caso, não pode ser algo já que todo mundo sabe, né, que não tenha nenhuma novidade. Então, pode ser um caso com uma apresentação clínica rara de determinada doença, pode ser um caso onde o manejo clínico foi diferenciado, foge do comumente do que é feito para aquela patologia. Também pode ser relatado casos onde as manifestações da doença são incomuns, mesmo sendo de doenças comuns, as manifestações clínicas, né, os sintomas, enfim, são incomuns. E isso entra na questão de diagnósticos diferenciais. E também novas formas de avaliação ou abordagem diagnóstica. Pode ser um relato de caso trazendo uma novidade para a literatura científica. Novos tratamentos também se enquadram em motivo para relatar um caso, e
também alternativas terapêuticas quando um tratamento convencional de uma doença já esgotou todas as alternativas dos tratamentos convencionais. E aí, como que a gente começa, então? Então, se caso você é um profissional da saúde, né, iniciando na área específica, numa especialidade, ou é acadêmico ainda da área da saúde, a dica que eu dou é fazer uma reunião com a equipe de saúde que atende esse caso, especialmente com professores ou profissionais mais experientes, para entender um pouquinho melhor, entender o que esse caso tem de diferente e o que esse profissional, esse professor pode contribuir com esse relato de caso. Fazer uma ampla revisão da literatura, até para ver se não tem nenhum estudo de caso já relatado disso, ou algum outro estudo que já relata isso, para vocês terem certeza que esse relato é de algo inovador, que daí a revista científica vai ter interesse em publicar. Pesquisar também os periódicos, né, potenciais periódicos para publicar, que isso já ajuda vocês guiarem até a coleta das informações e iniciar a escrita. Então, como eu falei antes, existem revistas científicas que não aceitam relatos de casos. E aí também, além disso, buscar uma revista que o escopo da revista tenha a ver com o caso que vocês querem relatar. Ou seja, que a revista tenha interesse em publicar o caso, porque vai ter leitores dessa revista, né, que entra no escopo, né, qual que é o assunto que essa revista publica, para vocês depois submeter. E apresentar o caso também, antes de publicar mesmo, de mandar submeter para uma revista, uma dica também, às vezes, é apresentar esse caso num evento científico, que pode ser um evento científico local, até mesmo uma semana acadêmica, ou um evento do hospital que vocês estão em contato, da faculdade, universidade de vocês, enfim, porque isso ajuda vocês entenderem mais o caso e, às vezes, alguém que esteja nesse evento também pode trazer alguma contribuição, algum comentário sobre esse caso. Bom, segundo passo, como escrever esse relato de caso ou série de casos? Bom, primeiro dizer para vocês, então, que as boas revistas científicas, né, os journals, eles vão pedir para vocês seguirem essas diretrizes do CARE, né, o protocolo CARE. Se vocês derem um Google aí, diretrizes CARE, vocês vão encontrar, tem versão em inglês, em português, em várias línguas, e é muito interessante, muito bom, porque vai servir mesmo de guia. O que tem que ter, as sessões que tem que ter e o que tem que ter dentro. Por exemplo, quando for relatar o caso, tem dicas fundamentais lá que vão ajudar vocês. Então, eu não vou trazer aqui para não deixar esse vídeo amplo, porque ali vocês podem conferir e ver o que faz sentido dentro do caso que vocês querem relatar. Mas, brevemente, assim, que componentes vão ter, né, da descrição, geralmente, e assim, tem que olhar também, como eu falei antes, é importante já escolher a revista para ver o que a revista pede de sessões, porque isso pode mudar um pouquinho de um journal para outro. Bom, mas em geral vai ter que ter título, resumo, algumas revistas não pedem resumo em relato de caso, a introdução, a descrição do ou dos casos, pode colocar ou não figuras e tabelas, daí também a revista tem uma quantidade máxima de figuras e tabelas para relatos de casos, vai ter uma discussão sobre o caso ou os casos, as referências bibliográficas, ver as normas, né, que a revista pede e considerações finais ou conclusões. Geralmente é esse formato que tem. Mas, repito, lá nas diretrizes CARE, vocês vão saber assim, o que é interessante relatar lá na descrição dos casos, o que se recomenda escrever na introdução, o que se recomenda escrever na discussão, né? Além de recomendado, como eu disse, as revistas vão pedir para escrever seguindo as diretrizes CARE, que inclusive vocês podem citar isso no relato de caso que vocês seguiram as diretrizes CARE. Terceiro passo, aspectos éticos. Então, existe uma carta circular que foi publicada pelo Ministério da Saúde, né, via CONEP, em 2018, então hoje, né, estou gravando esse vídeo em novembro de 2025, então já fazem 7 anos que é obrigatório ter uma apreciação ética, né, um número de aprovação no comitê de ética para publicar relatos de casos. E as boas revistas científicas exigem isso, bem como eventos científicos também exigem isso, tá? Se vocês vão um evento científico e vão publicar em um local bem renomado e tal,
com certeza vocês vão precisar de um parecer de aprovação no comitê de ética. Então, recomendo também vocês darem um Google, buscar essa carta circular para se informar bem como funciona. Mas aqui eu vou trazer 2 aspectos que geralmente o pessoal tem bastante dúvidas, que é assim, eu posso mandar um relato de caso já pronto com TCLE, que é o termo de consentimento livre esclarecido já assinado, ou eu tenho que mandar ele antes de assinar? Então, gente, a resposta que eu tenho para vocês, que está nessa carta circular, né, que o assunto dela é justamente esclarecimentos acerca de tramitação dos estudos tipo relato de caso no sistema CEP-CONEP para a área biomédica, tá? Porque existem relatos de casos de áreas humanas e outras áreas também. Então, aqui nessa carta circular, diz que vocês podem submeter dessas 2 formas, como relato já pronto ou como uma proposta, né, um projeto de relato de caso. Aqui, então, na tela, eu trouxe um recorte da carta circular que explica, então, a modalidade de submissão do tipo relato de caso, que é quando o relato já está pronto, tá? Então, o paciente ou os pacientes, se for mais do que um, já tiverem assinado o termo de consentimento e vocês vão submeter o artigo já pronto. Então, é tudo pronto exatamente da forma que vocês pretendem submeter para a revista, tá? E se for um evento científico, for um resumo expandido da mesma forma, e lá vocês devem escrever, quando for submeter, que essa submissão, né, via submissão como qualquer outro projeto de pesquisa, nos comitês de ética aí do Brasil, que é via Plataforma Brasil, via sistema CEP-CONEP. Então, modalidade 1, relato já está pronto, já assinou, o paciente já assinou o TCLE, o pesquisador responsável também. Lembrando, se você é estudante de graduação, o pesquisador responsável tem que ser alguém com graduação, então um professor, o orientador de vocês. A outra modalidade é tipo projeto de relato de caso, que é então quando vocês ainda não têm o TCLE assinado, ainda não escreveram, vocês vão escrever um projeto que vai ser bem menor do que um projeto de outros tipos de estudo, mas deixando bem claro lá que vocês estão escrevendo um projeto de relato de caso, vão anexar o TCLE, cuidar então o modelo de TCLE do comitê de ética que vocês vão submeter, que geralmente vai estar vinculado a alguma instituição de ensino, vai ter lá os modelos, roteiros de como escrever. A pergunta que geralmente me fazem também, o que é melhor? Eu já submeter o relato pronto ou eu submeter o projeto? Eu penso que existem essas opções porque quando a CONEP, né, o Ministério da Saúde, emitiu essa carta circular, porque eu imagino deve ter havido algum problema, alguma infração ética em relatos de casos, porque até então não precisava passar por um comitê, devia ter muita gente que já estava com os relatos prontos, então eles deram essa opção de tu já submeter o relato pronto. Mas ainda, né, fazem 7 anos, ainda não alterou isso, dá para colocar nas 2 modalidades. O que eu sugiro, tá? Eu sempre digo, se é um paciente que ele corre risco de morte, é melhor já pegar, né, a assinatura do TCLE, ou às vezes, dependendo aonde vocês estudam, moram, trabalham, são pacientes que vêm de fora, de cidades menores, então se for difícil pegar esse consentimento, ou correr um risco de não conseguir esse consentimento, já pega o consentimento e já manda como relato pronto. Agora, se for um caso que vocês têm facilmente contato com o paciente ou com o familiar, né, caso o paciente também não possa assinar o TCLE, é melhor mandar como projeto, porque se porventura o comitê de ética entender que tem alguma coisa para ajustar, vocês não vão precisar ir atrás da pessoa de novo para pegar a assinatura, deixa para fazer isso depois que tiver aprovado. Quarto e último passo é a escolha da revista científica que vocês vão submeter. Então, eu já comentei um pouquinho sobre isso, então, vou repetir, olhar o escopo da revista, ver se a revista aceita, porque ela vai listar lá onde tem orientações para autores ou orientações de submissão, as revistas geralmente listam que tipos de artigos elas aceitam, se aceita relatos de caso ou não, e aí ali vai ter então toda a informação que vocês precisam, geralmente específica para o relato de caso, como eu já falei. Então é importante pensar em tudo isso na escolha das revistas, mesmo porque eu já disse, tem
revistas que não aceitam relatos de caso, e vocês têm que pensar se a revista tem interesse em publicar o caso de vocês, se está no escopo dela esse assunto desse paciente de vocês. Aí, enfim, vão ter vários documentos, tem a carta ao editor, onde vocês também vão poder convencer o editor da revista a importância de relatar esse caso, que tem que estar dentro lá daquele início que eu mostrei para vocês, que caso eu posso relatar, né, que caso é indicado, porque tem que ter alguma inovação, tem que ter algo novo para se justificar relatar o caso de 1 ou no máximo 10 pessoas sobre aquilo. Finalizando as minhas considerações finais na escrita de um relato ou série de casos. Então, primeiro, né, o caso tem que ser relevante, como eu acabei de falar, né, não pode ser algo que já se sabe, que já tem muito sobre isso, tem que ter algo inovador nesse relato de vocês, buscar informações na literatura ou com profissionais mais experientes, professores e, enfim, né, outros profissionais. Aí, a terceira coisa, né, quando for para a parte da escrita do relato, buscar as diretrizes CARE e as normas da revista ou do evento científico. Por mais que o evento ou a revista não peçam para seguir as diretrizes CARE, mesmo assim eu recomendo que vocês o façam, porque vai ajudar muito a nortear essa escrita. E, por fim, não esquecer dos aspectos éticos. Sim, relatos e séries de caso têm que passar por um comitê de ética, os pacientes têm que assinar o termo de consentimento livre esclarecido, aonde vai ter que estar escrito que essa pessoa está autorizando os pesquisadores a relatar o seu caso, o caso da sua doença. Isso tem que estar bem claro nesse termo de consentimento livre esclarecido. Aqui, então, algumas referências bibliográficas que eu utilizei para montar essa aula. Muito obrigada, espero ter ajudado vocês a compreender um pouquinho melhor como funciona para escrever os relatos de caso, o que faz sentido. Vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!